Era uma terça-feira comum quando Rafael decidiu fazer um caminho diferente para o trabalho. Aos 35 anos, ele era arquiteto em um escritório movimentado no centro da cidade, sempre imerso em projetos, prazos e reuniões intermináveis. Naquela manhã, algo fez desviar da rota habitual e passar pela Praça da Liberdade. O sol ainda estava nascendo quando ele a viu. Uma mulher idosa dormia em um banco de madeira, encolhida sob um cobertor fino e desgastado. Seus cabelos brancos estavam despenteados e ao lado dela havia uma sacola plástica rasgada com alguns pertences. Rafael parou. Algo em seu peito apertou de um jeito que ele não conseguia explicar. Ele não era do tipo que ignorava a realidade das ruas. Sempre doava para instituições, contribuía com campanhas de arrecadação, mas aquilo era diferente. Era pessoal. Talvez fosse a forma como ela dormia, tão vulnerável, ou talvez fosse a lembrança de sua própria avó, que havia falecido há 2 anos. Ele não sabia ao certo, mas sabia que não conseguiria simplesmente seguir em frente. Rafael aproximou-se devagar, sem querer assustá-la. Sentou-se na outra extremidade do banco e esperou. Minutos depois, a mulher acordou sobressaltada, olhando ao redor com os olhos arregalados e confusos. Quando viu Rafael, recuou instintivamente. Desculpe, não quis assustar a senhora, disse ele com voz suave. Meu nome é Rafael. A senhora está bem? A mulher o observou com desconfiança por alguns segundos antes de relaxar ligeiramente. Estou viva, se é isso que você quer saber, respondeu ela com uma voz rouca mas firme. Meu nome é Dona Francisca. Rafael sorriu. Prazer, Dona Francisca. A senhora já tomou café da manhã? Ela negou com a cabeça, e ele percebeu que ela tentava esconder a fome. Tem uma padaria ali na esquina. Que tal tomarmos um café juntos? Dona Francisca hesitou. Ela havia aprendido nas ruas que gentileza podia vir com um preço. Mas havia algo genuíno nos olhos daquele homem jovem, algo que a fez acenar positivamente. Na padaria, Rafael pediu café com leite, pães, bolos e frutas. Dona Francisca comeu devagar, com dignidade mesmo faminta. Enquanto comiam, ela começou a contar sua história. Havia sido professora primária por mais de 30 anos. Tinha uma casa, uma vida confortável, até que seu marido faleceu e ela descobriu as dívidas que ele havia escondido. Perdeu tudo. Seu único filho morava no exterior e havia perdido o contato anos atrás, depois de uma briga que ela nem se lembrava mais qual tinha sido o motivo real. Tentei recomeçar, disse ela, limpando uma lágrima que insistia em cair. Mas sem documentos, sem endereço fixo, é impossível conseguir trabalho. As portas se fecham quando você não tem mais nada. Rafael escutou cada palavra com atenção. Quando ela terminou, ele já havia tomado uma decisão. Dona Francisca, eu gostaria de ajudá-la. De verdade. Não apenas hoje, mas para que a senhora possa reconstruir sua vida. A senhora toparia? Ela o olhou incrédula. Por quê? Você não me conhece. Talvez seja exatamente por isso, respondeu Rafael. Porque não preciso de motivos complicados para fazer o que é certo. Minha avó sempre dizia que a gente é medido pela forma como trata quem não pode nos oferecer nada em troca. Nos dias seguintes, Rafael começou a colocar seu plano em ação. Primeiro levou Dona Francisca a um hotel simples mas limpo, onde ela poderia tomar banho, descansar e ter dignidade enquanto ele organizava as coisas. Depois foi atrás dos documentos dela. Descobriu que sua carteira de identidade e outros papéis estavam em um depósito da prefeitura, guardados desde que ela perdeu a casa. Com paciência e várias idas a cartórios e órgãos públicos, conseguiu recuperar tudo. O próximo passo foi mais desafiador. Rafael tinha um apartamento pequeno que havia comprado como investimento e estava alugado. Quando o contrato do inquilino terminou no mês seguinte, ele decidiu não renovar. Em vez disso, reformou o lugar pensando em Dona Francisca. Pintou as paredes de cores claras, comprou móveis simples mas confortáveis, encheu a cozinha com mantimentos. Sua namorada Beatriz inicialmente ficou confusa com toda aquela dedicação a uma desconhecida. Rafael, eu entendo querer ajudar, mas você está investindo muito tempo e dinheiro nisso. E se ela não souber lidar com tudo isso? E se ela souber? Rebateu ele. Beatriz, essa mulher foi professora por 30 anos. Ela ensinou gerações de crianças. Ela não precisa de caridade, ela precisa de uma chance. Uma porta aberta. Beatriz suspirou, mas então sorriu. Era exatamente essa bondade genuína que a havia feito se apaixonar por Rafael. Ok. O que eu posso fazer para ajudar? Juntos, eles trabalharam para preparar tudo. Beatriz, que era assistente social, ajudou Dona Francisca a se inscrever nos programas de assistência para idosos.
Conseguiu que ela passasse por consultas médicas que há anos ela não fazia e até encontrou um grupo de apoio para pessoas que haviam passado por situações de rua. Quando tudo estava pronto, Rafael levou Dona Francisca ao apartamento. Ele tinha preparado uma pequena cerimônia, com flores na mesa e um cartão de boas-vindas. Quando ela abriu a porta e viu aquele espaço limpo, arrumado, preparado para ela, Dona Francisca desabou em lágrimas. "Isso é para mim?" perguntou ela, mal conseguindo falar entre os soluços. "É o seu novo lar, Dona Francisca", disse Rafael, também emocionado. Ela o abraçou com uma força que ele não imaginava que ela teria. "Como eu posso agradecer? Como eu posso retribuir tudo isso?" "Vivendo", respondeu ele simplesmente. "Vivendo com dignidade, com alegria, sendo você mesma novamente." Mas a história não parou aí. Dona Francisca não era do tipo que ficava parada. Com documentos em mãos e um endereço fixo, ela começou a procurar formas de se manter ativa. Rafael descobriu que havia uma biblioteca comunitária no bairro que precisava de voluntários para ajudar com um programa de alfabetização para adultos. Quando ele contou a Dona Francisca, os olhos dela brilharam pela primeira vez desde que se conheceram. "Eu posso ensinar de novo?" perguntou ela com uma esperança cautelosa na voz. "Claro que pode. Você nunca deixou de ser professora." Dona Francisca começou a trabalhar como voluntária na biblioteca. No início, eram apenas algumas horas por semana, mas logo ela estava lá quase todos os dias, ajudando adultos que nunca tinham tido a chance de aprender a ler e escrever. Ela tinha um jeito especial, paciente e encorajador, que fazia os alunos se sentirem seguros para tentar sem medo de errar. Um dia, Rafael recebeu uma ligação da coordenadora da biblioteca. "Rafael, eu preciso te contar uma coisa. A Dona Francisca é incrível. Os alunos a adoram, e ela está transformando o programa. Conseguimos uma verba para contratar alguém meio período, e gostaríamos de oferecer a ela. Não é muito dinheiro, mas seria oficial, com carteira assinada." Rafael sentiu o coração disparar de felicidade. Quando contou a Dona Francisca, ela ficou em silêncio por um longo momento antes de dizer: "Eu achei que nunca mais teria um propósito. Achei que minha vida tinha acabado quando perdi tudo. Você não apenas me deu um teto, Rafael. Você me devolveu a mim mesma." Com o salário da biblioteca e a aposentadoria que Beatriz conseguiu reativar para ela, Dona Francisca conquistou independência financeira. Ela começou a pagar um aluguel simbólico a Rafael, mesmo ele insistindo que não era necessário. "É necessário para mim", ela dizia. "Eu preciso saber que estou caminhando com minhas próprias pernas." Mas havia uma ferida ainda aberta no coração de Dona Francisca, seu filho. Ela falava pouco sobre ele, mas Rafael percebia a tristeza em seus olhos sempre que o assunto de família surgia. Com a ajuda de Beatriz e de um investigador particular que um amigo advogado indicou, Rafael conseguiu localizar Marcelo, o filho de Dona Francisca. Ele morava em Portugal, era casado e tinha 2 filhos. Entrar em contato foi delicado. Rafael enviou uma mensagem explicando a situação, sem julgar, apenas expondo os fatos. Marcelo respondeu dias depois. Ele estava chocado ao saber que a mãe havia passado por tanto. A briga que os havia afastado parecia ridícula agora, à distância do tempo e da dor. Ele havia tentado procurá-la anos atrás, mas não conseguiu encontrá-la, e eventualmente com vergonha e mágoa desistiu. Rafael organizou uma videochamada. Quando mãe e filho se viram pela primeira vez em quase 10 anos, não havia palavras suficientes para expressar o que sentiam. Houve pedidos de desculpas, lágrimas, risadas nervosas e finalmente um recomeço. Marcelo não podia voltar ao Brasil imediatamente por causa do trabalho, mas prometeu visitar nas férias e manteve contato constante. Dona Francisca conheceu seus netos através da tela do computador que Rafael havia comprado para ela, e suas conversas semanais se tornaram o momento mais esperado de sua semana. A transformação de Dona Francisca era visível. Ela havia ganhado peso de forma saudável, seus cabelos estavam sempre arrumados, e havia uma luz em seus olhos que não existia quando Rafael a encontrou naquele banco. Ela voltou a usar óculos que precisava há anos, tratou problemas de saúde que havia ignorado, e recuperou não apenas sua vida, mas sua essência. Um ano depois daquele encontro na praça, Rafael organizou uma pequena festa de aniversário para Dona Francisca. Era seu aniversário de 72 anos, e a primeira celebração que ela tinha desde que perdeu tudo. A biblioteca inteira veio, seus alunos, colegas, Beatriz e sua família, e para surpresa de todos, Marcelo conseguiu viajar e estava lá, com a esposa e os 2 filhos. Quando Dona Francisca entrou na sala decorada e viu todos ali, especialmente seu filho e netos, ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Eram lágrimas de felicidade pura, de gratidão, de renascimento.
Durante o jantar, Marcelo se aproximou de Rafael. Eu não sei como agradecer o que você fez pela minha mãe, disse ele com voz embargada. Você devolveu ela para mim, devolveu ela para ela mesma. Não há palavras. Rafael sorriu. Sua mãe fez todo o trabalho duro. Eu apenas abri uma porta. Ela foi quem teve coragem de atravessá-la e reconstruir tudo. Mas o impacto daquela decisão de Rafael naquela manhã de terça-feira foi além de Dona Francisca. Sua história se espalhou pela comunidade. Outros começaram a se voluntariar, a olhar com mais atenção para as pessoas invisíveis nas ruas, a entender que por trás de cada pessoa em situação de vulnerabilidade havia uma história, um ser humano completo que merecia dignidade e chance. Rafael e Beatriz, inspirados pela experiência, criaram um pequeno projeto para ajudar outras pessoas em situação de rua a reconquistar documentos e encontrar moradia. Não era grande, não resolvia o problema sistêmico, mas mudava vidas, uma de cada vez. Dona Francisca se tornou uma espécie de mentora no projeto. Ela entendia melhor do que ninguém o que era perder tudo e o que era necessário para reconstruir. Sua empatia e sabedoria eram recursos preciosos. Ela conversava com cada pessoa, ouvia suas histórias, oferecia não apenas ajuda prática, mas esperança. Um dia, sentados no mesmo banco da praça onde tudo começou, Dona Francisca disse a Rafael: Sabe, eu passei muito tempo pensando por que tudo aquilo aconteceu comigo. Por que perdi tudo? Por que sofri tanto? Hoje eu entendo que talvez tenha sido para que eu pudesse estar aqui agora, ajudando outras pessoas que estão onde eu estive. A dor nos ensina compaixão de um jeito que nada mais consegue. Rafael olhou para ela com admiração. A senhora é uma das pessoas mais fortes que eu conheço, Dona Francisca. Ela sorriu. E você é um dos mais bondosos. Mas sabe o que eu aprendi? Que bondade não é fraqueza, é a maior força que existe. Você mudou minha vida porque teve a coragem de parar, de olhar, de se importar. Parece simples, mas num mundo onde todo mundo está sempre correndo, parar para ver o outro é revolucionário. 3 anos depois daquele encontro inicial, muita coisa havia mudado. Beatriz e Rafael haviam se casado, e Dona Francisca estava lá na primeira fila, chorando de emoção. Marcelo tinha se mudado de volta ao Brasil com a família, e ele e a mãe recuperaram completamente o tempo perdido. O projeto que começou pequeno havia crescido e já tinha ajudado mais de 50 pessoas a sair das ruas. Dona Francisca continuava ensinando na biblioteca, agora como coordenadora do programa de alfabetização. Ela havia se tornado uma figura querida no bairro, conhecida por todos, sempre com uma palavra gentil e um sorriso caloroso. Às vezes, Rafael passava pela Praça da Liberdade e olhava para aquele banco. Era difícil acreditar que tudo havia começado ali, com uma decisão simples de parar de ver, de se importar. Ele pensava em quantas pessoas passavam por ali todos os dias, quantas histórias estavam esperando para serem vistas, quantas vidas poderiam ser transformadas com um pouco de atenção e bondade. Certa vez, um repórter local entrevistou Rafael sobre o projeto. O que fez você parar naquele dia? Perguntou ele. O que fez você decidir ajudar? Rafael pensou por um momento antes de responder. Eu acho que foi reconhecer nela uma humanidade que é a mesma que existe em mim, em você, em todos nós. A gente vive numa sociedade que torna fácil desviar o olhar, seguir em frente, fingir que não vemos. Mas quando você realmente olha, quando você vê a pessoa, não a situação, tudo muda. Eu não mudei a vida da Dona Francisca. Nós mudamos as vidas um do outro. Dona Francisca, assistindo a entrevista em casa com Marcelo e os netos, sorriu. Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem para Rafael. Obrigada por ter parado naquele dia. Obrigada por ter visto não o que eu tinha me tornado, mas quem eu sempre fui. Você me salvou, mas mais do que isso, você me lembrou de que eu valia a pena ser salva. Rafael leu a mensagem com os olhos marejados e respondeu: Você sempre valeu a pena, Dona Francisca. Sempre. E obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que fazemos com o que temos para tornar o mundo um lugar um pouco melhor. Hoje, quando as pessoas perguntam a Rafael sobre aquele dia na praça, ele sempre diz a mesma coisa. Foi o dia em que ele achou que estava mudando a vida de alguém, mas descobriu que sua própria vida estava sendo transformada. Porque bondade não é uma via de mão única. Ela circula, cresce, multiplica e no final, todos os envolvidos saem diferentes, melhores, mais humanos. E Dona Francisca, sempre que conta sua história para os alunos ou para as pessoas que o projeto ajuda, termina com a mesma frase: Nunca subestime o poder de uma pessoa que decide parar e ver você de verdade. E nunca duvide que você pode ser essa pessoa para alguém. A mudança começa com um olhar, uma pausa, uma decisão de que o outro importa.
A história de Rafael e Dona Francisca se tornou mais do que um conto de bondade individual. Tornou-se um lembrete de que cada um de nós tem o poder de mudar vidas, não através de grandes gestos ou fortunas imensas, mas através da disposição de ver o outro, de parar, de se importar e de agir. Porque no final, o que define a humanidade não é a grandeza de nossas conquistas, mas a profundidade de nossa compaixão. E tudo começou com um homem que viu uma idosa dormindo em um banco e decidiu que ela merecia mais, que ela merecia tudo.